Olá, turminha, tudo bem com vocês? Olha lá, hoje é sexta-feira, está chegando o final de semana aí, né? Já vamos todos descansar e nos preparar para as avaliações. Mas antes, né, do merecido descanso, vamos lá para mais uma aulinha? Vamos lá para a aula de matemática. Pegue o seu material e vamos lá. Pegue aí o seu livro integrado e abra aí na página 237. Vamos estudar até a página 239. E nós vamos ver aí simplificação de fração. Olha lá o que é simplificação de fração. Simplificar uma fração é obter outra fração equivalente com o numerador e o denominador menor. Para simplificar uma fração, divide-se o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero, certo? Então, olha lá. Nós temos aí uma fração equivalente, nós já estudamos na outra aula, certo? Nós temos aí dois inteiros, certo? Estão divididos aí de formas diferentes. O primeiro está dividido em 8 partes e o segundo está dividido apenas ao meio. Porém, a parte pintada é do mesmo tamanho. Então, quer dizer que elas são equivalentes, são frações que representam aí a mesma quantidade, o mesmo tamanho, né? Mas representada com números diferentes. E nós podemos aí simplificar esta fração. Por exemplo, nós temos aí, ó, 4 oitavos. Eu posso deixar essa fração menor? Posso, eu posso simplificar, né? Eu vou dividir o numerador e o denominador por o mesmo número. Vamos lá ver? Posso dividir 4 por 2? Posso. E posso dividir 8 por 2 também? Posso. Olha lá. Então, vai ficar assim, 4 dividido para 2 é igual a 2 e 8 dividido para 2 é igual a 4. Eu ainda posso dividir, olha lá, são números pares, certo? Se são números pares, eu posso dividir aí por um outro número em cima e embaixo. Esse é o grande detalhe. Nós temos que dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, tá? Em cima e embaixo. E aí, eu vou continuar dividindo por 2. Vou dividir em cima e embaixo. 2 dividido para 2 é igual a 1 e 4 dividido para 2 é igual a 2, certo? Cheguei no final. Olha lá, não posso mais reduzir, não posso mais simplificar, porque 1 é número ímpar e 2 é número par, então não tem um número que eu possa dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo. Então, cheguei aí no final da minha fração, e então essa fração recebe o nome de irredutível, porque eu não posso mais reduzir, certo? Vamos para mais um exemplo? Nós temos aí 10 dozeavos. Eu posso dividir essa fração? Eu posso, na verdade, simplificar essa fração? Né? Posso reduzir ela? Posso. Olha, os dois números são números pares, certo? E aí, eu vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Vou dividir aí por 2. Então, 10 dividido para 2 é igual a 5. E 12 dividido para 2 é igual a 6. Então, agora, o que acontece? Posso dividir em cima e embaixo pelo mesmo número? Não, né? Porque 5 é menor que... Ou, desculpa, 5 é número ímpar e 6 é número par, certo? Então, cheguei no final, não posso reduzir, então essa fração é uma fração irredutível. Vamos para mais um exemplo? 18 dozeavos. Olha lá, posso aí simplificar essa fração? Posso sim. Vou simplificar aí por 2. Lembrando que tem que simplificar, né? Dividir por um mesmo número em cima e um número embaixo. Mesmo número, certo? 18 dividido para 2 é igual a 9. E 12 dividido para 2 é igual a 6. Posso aí reduzir essa fração? Posso simplificar? Olha, um é número ímpar, outro é número par. Mas, porém,
existe um número aí que dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Então, vou dividir por 3. Vou dividir por 3 em cima e por 3 embaixo. 9 dividido para 3 é igual a 3. 6 dividido para 3 é igual a 2. E aí, cheguei no final, não posso mais reduzir, certo? Cheguei na minha fração irredutível. E agora nós vamos para a nossa fração de um número natural. Como assim fração de um número natural? Olha, eu tenho aí, né, uma fração, 2/4. Eu quero saber quanto é 2/4 de 16, né? 16 é o nosso número natural. Então, eu quero saber aí quanto é 2/4 de 16. Como eu vou fazer esta continha? Vamos lá, ela é bem simples. Eu vou pegar o meu número natural, que é 16, certo? E vou dividir pelo número 4, o meu denominador, certo? Vou dividir o número natural, que nesse caso é o 16, pelo número 4, que é o meu denominador. E aí, vou ter o meu resultado. 16 dividido para 4 é igual a 4. E agora, eu vou pegar o meu resultado, né, que é 4, e vou multiplicar pelo numerador, perdão. Vou multiplicar pelo numerador. Olha lá, 4 multiplicado por 2, eu vou chegar ao meu resultado, que é 8. 4 vezes 2 é igual a 8. Vamos lá para mais um exemplo, né, para ficar gravadinho. Então, eu tenho aí 2/3. Quero saber quanto é 2/3 de 42. O que é que eu vou fazer? Vou pegar o meu número natural aí, que é o 42, e vou dividir por 3. Então, vamos lá? 42 dividido para 3 é igual a 14. Agora, eu vou pegar o número 14, que foi meu resultado da divisão, e vou multiplicar pelo meu numerador, que é 2. 14 vezes 2 é igual a 28. Então, 2/3 de 42 é igual a 28. Vamos lá para a nossa fração inverso, ou inverso da fração, certo? Olha lá. No nosso livro, nosso material, na página 238, nós temos o seguinte problema. Milena ganhou meia pizza e vai dividi-la entre 2 amigas. Cada uma ganha 1/4 em relação à pizza inteira, certo? Então, olha lá. Ela ganhou aí meia pizza, certo? Meia. Eu tenho a minha fração em meia. E ela vai dividir para 2 amigas, certo? Olha lá. E agora? Como é que vai ser? Então, nós sabemos aí, para nós fazermos aí o inverso da nossa fração, o nome já diz, ó, o inverso. Eu vou inverter as frações. Quem era denominador vai passar a ser numerador e quem era numerador vai passar a ser denominador, certo? Olha lá, só que nessa minha fração aí, eu tenho meio apenas como fração. O 2, ele era um número aí natural, só que não se engane, né? Ele tem aí um denominador que está escondidinho, que é o número 1, certo? Olha lá, minha segunda fração, eu tenho 2 sobre 1. Então, a minha regra, né, da multiplicação aí, ou divisão da fração, diz que eu vou conservar a minha primeira fração e vou inverter a segunda. Então, olha como vai ficar. Vou conservar a primeira, que é meio, certo? Agora apareceu a minha fração toda, antes o 1 estava escondido, certo? Então, ó, olha como ela vai ficar. Conservei a minha primeira fração. Agora, não mais divisão, ela vai passar como multiplicação. E olha lá como ficou a minha fração. Ela ficou invertida, certo? Ficou invertida. O 2 foi para o lugar do 1
e o 1 foi para o lugar do 2 na minha segunda fração. E agora eu vou fazer a multiplicação. Então, 1 vezes 1 é igual a 1. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 4. Muito bem, é assim que nós resolvemos aí a nossa continha aí de multiplicação de fração ou divisão, né, como queira. Vamos lá para mais um exemplo, só para fixar. Nós temos aí 3 décimos e nós temos também aí 2 nono, certo? E vamos lá para a nossa continha. O que a regra diz? Eu conservo a minha primeira fração, olha lá, conservei, eu vou manter ela, não vou mexer nela, eu vou só repetir, certo? O 3 décimos eu vou repetir. Agora, a minha continha deixa de ser de divisão e passa a ser multiplicação. E vou inverter a minha segunda fração, certo? Que é 2 nono. Agora, ela vai passar a ser 9 meio, certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar aí os meus números, certo? 3 vezes 9 e vou multiplicar 10 vezes 2. Então, olha como vai ficar. 3 vezes 9 é igual a 27. 10 vezes 2 é igual a 20. Vamos repetir mais uma vez. 3 quintos, certo? Dividido para 2. Opa, eu tenho um número natural aí, né? Mas olha lá, os nossos números mistos, nós temos aí um denominador aí que está escondidinho, certo? Que é o número 1. Então, vamos lá ver como vai ficar a nossa fração? Então, vai ficar assim, ó. Vou conservar a minha primeira fração, 3 quintos. Agora, não mais vou dividir, sim vou multiplicar e vou inverter a minha segunda fração. Olha como ficou. O 1 virou o numerador e o 2 denominador. E agora eu vou multiplicar aí as minhas frações. 3 vezes 1 e 5 vezes 2, que vai dar aí a minha continha 3 décimos, certo? Essa foi aí o nosso assuntozinho de hoje. E nós vamos aí para a nossa atividade, né? Então, eu vou estar resolvendo aí uma questão de cada... uma alternativa de cada questão, que eu achei um pouquinho complicado, mas vamos lá, certo? Número 1. Escreva a fração imprópria e o número misto correspondente à figura, certo? Ele quer as duas aí. Ele quer o número, a fração imprópria e o número misto. Vamos lá para a letra A. Então, na letra A, eu tenho aí 2 barras, né? O número impróprio tem por característica o numerador sendo maior que o denominador. Então, olha lá, meu numerador, 8, e denominador 5. Como assim, professora? Olha, eu estou falando aí que eu usei aí 5 pedaços, certo? Usei 5 pedaços, dividir as minhas barrinhas em 5 pedaços. Pode contar aí, cada barrinha foi dividida em 5 pedaços. E eu pintei aí 8 delas, ou seja, usei todas as barrinhas, todas da primeira e mais uma parte da outra, certo? Então, dividi as 2 barras em 5, cada uma delas foi dividida em 5 pedaços. E a parte pintada, eu pintei toda a primeira barra e mais uma parte da outra. Portanto, pintei 8 pedacinhos. Então, minha fração imprópria aí, 8 quintos, certo? E aí, nós temos, ó, número misto. Os números mistos é quando eu utilizo todo inteiro mais uma parte da outra, né? Então, eu usei aí um inteiro, olha aí, número 1, e usei mais uma parte da outra, e eu usei, ó, 3 quintos, usei 3 partes de 5. É assim que nós vamos responder aí as nossas questões desse jeitinho, certo? Vamos lá para a segunda questão. Escreva o número misto correspondente. Olha lá, esse você vai colocar a fração, né? Então, a letra A,
nós temos aí 1/3 e 2/6. Você vai colocar aí em forma numérica. Como que eu represento aí esse 1/3 e 2/6? Olha lá como vai ficar. 1/3 e 2/6. E assim você vai fazer todas as outras questões, todas as outras alternativas. Vamos para número 3. Ele diz: calcule. Como assim, professora? O que eu vou calcular aí? Acabamos de ver esse assunto, né? Acabamos de verificar esse assunto aí, fração de um número natural. Então, eu quero saber aí, letra A, 1/3 de 21. Como é que eu vou fazer? Olha lá. Eu vou dividir 21 por 3, certo? Que vai dar 7. 21 dividido para 3 é igual a 7. E vou pegar o número 7 e vou multiplicar por 1. E que vai dar o meu resultado. 7 vezes 1, a gente já sabe, é 7, certo? Então, aí o meu resultado que você vai colocar aí, você não precisa fazer tudo isso, né, que foi feito aí. Só coloque o resultado. Aí, no caso, letra A, o resultado é 7. Mas é dessa maneira que você vai descobrir o resultado, né, de todas as outras, certo? Vamos lá? 4. Complete o quadro. Nós temos um quadro aí que ele tem as nossas frações, tá? Eu peguei lá a 9/4, tá? É a segunda. 9/4. Aí ele pede, represente graficamente. Você vai fazer o desenho. Ele quer 9/4. Olha lá como vai ficar. 9/4. Nós sabemos que essa fração ela é uma fração imprópria, certo? Ela vai aí utilizar 2 inteiros e mais uma parte da outra. E ele pede aí para a gente fazer aí o cálculo numérico. Olha como vai ficar. Como é que eu vou fazer meu cálculo numérico? Vou dividir o meu numerador pelo meu denominador. Olha lá como ficou. Então, eu dividi 9 por 4. 9 por 4 é igual a 2. 2 vezes 4 seria 8. Então, para 9 está faltando 1. Veja lá como foi que eu descobri a minha representação gráfica. Olha só, porque quando eu dividi 9 por 4, deu 2, certo? Deu 2. Então, olha, esse aqui é o meu inteiro. Esse aqui, número 2, representa aqui, ó, os meus 2 inteiros. E aí, né, 9 dividido para 4 deu 2. E esse aqui, ó, número 1, é a minha parte aqui, que eu peguei de mais um inteiro. Eu peguei uma parte, eu peguei 1/4, certo? Foi assim que eu descobri quantos círculos eu teria que fazer aí, certo? Porque eu fiz primeiro a divisão. Dividi 9 por 4, que deu 2, certo? Então, portanto, 2 inteiro. E aí, 2 vezes 4 seria 8. Então, para completar 9, faltou 1. Então, 2 inteiro e mais uma parte da outra, certo? É assim que a gente descobre. E aí, nós vamos aí para o número misto. O número misto você já sabe. Olha lá, usei 2 inteiros e mais 1/4. E é assim que eu represento. E dessa forma você vai fazer todas as outras questões. Vamos lá para número 5. Transforme em números mistos as frações impróprias. Olha lá, frações impróprias, o numerador é maior que o denominador. E eu vou transformá-las em número misto. Como que isso vai acontecer? Eu vou dividir, né? Igual a gente acabou de fazer. Vai dividir o numerador pelo denominador. Olha lá, 14 dividido para 5 dá 2, certo? Dá 2. 2 vezes 5 seria 10. Para 14 está faltando 4, certo?
Então, olha lá como que vai ser. Número 2, meu número 2 aqui é o meu inteiro, certo? Olha lá, número 2 é o meu inteiro. E o meu 4/5 é o que é a minha fração, foi o que eu consumi da outra fração, certo? Consumi aí 4 partes de 5. É assim que eu vou fazer as minhas outras questões. Eu vou multiplicar o meu, vou dividir o meu numerador pelo meu denominador e vou chegar aí ao resultado. Lembrando que o resultado da minha divisão é o meu número inteiro, certo? É o meu número inteiro. O meu resto é aí a minha fração, é aquilo que eu consumi do outro inteiro, certo? Vamos lá. Número 6. Transforme cada número misto em fração imprópria. Agora eu vou fazer o contrário, certo? Na número 5 eu estava transformando os números mistos, estava transformando os números, as frações impróprias em número misto. E agora eu vou transformar os números mistos em fração imprópria. Como é que eu vou fazer isso? Olha lá. Vou pegar aí, repetir o meu denominador, que é 3, e vou aí multiplicar o meu número inteiro, né, meu número natural aqui, mais o meu denominador, eu vou multiplicar, e depois eu vou somar com o número 1, certo? E aí eu vou obter o meu resultado. Olha lá, primeiro eu faço a minha questão aí de multiplicação, porque ele tem prioridade na continha, certo? Olha lá e vai ficar assim. 2 vezes 3 é igual a 6, mais 1, 7. Olha como vai ficar. Então, eu vou repetir, né, o meu denominador e vou fazer a continha nos outros lá de cima. Só repetindo, eu vou multiplicar o meu número inteiro e mais o meu denominador e vou somar com o numerador, certo? E o meu denominador eu vou repetir. Vamos lá para mais uma continha? Sétima questão. Complete as frações para que sejam equivalentes. Complete as frações para que sejam equivalentes. Como assim que eu vou completar? Olha lá. Eu vou aí fazer a multiplicação, certo? Por que eu vou fazer a multiplicação? Porque eu preciso, né, saber quem é equivalente a outro ou não. Então, eu vou fazer a multiplicação. Vou multiplicar, por exemplo, 3 por 4, porque ele já tem o resultado aí no nosso caderninho, certo? Então, você vai verificar, porque algumas questões a gente vai multiplicar, outras nós vamos dividir. A letra A, ela é multiplicação, então é 3/5 e ele é dividido por... Ele é multiplicado por 4, tá? Porque a gente já tem um resultado 20 aí no nosso caderno. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, no caso 4. Então, 3 vezes 4, 12. 5 vezes 4, 20, certo? Letra A está aí resolvida. E você vai fazer a mesma coisa com as outras questões, só tentando que algumas é multiplicação e outra é divisão, certo? 8. Escreva a fração equivalente. Como é que eu vou fazer a minha fração equivalente? Vou multiplicar o numerador e o denominador por o mesmo número. Olha lá. Eu tenho aí a minha primeira fração equivalente, tá? 1 vezes 2 é igual a 2. 3 vezes 2 é igual a 6, tá? Mas tem outras aí, mas a gente tem um espaço pequeno, então não precisa fazer as 3 que a questão está pedindo, basta uma, certo? 9. Simplifique as frações. Acabamos de ver simplificação de fração, certo? Eu vou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Olha lá a letra A, vou dividir por 4
Então, 24 dividido para 2 é igual a 12, 30 dividido para 2 é igual a 15. Eu ainda posso dividir, certo? Posso simplificar. Vou simplificar por 3 em cima e embaixo. 12 dividido para 3 é igual a 4 e 15 dividido para 3 é igual a 5. Não tem mais números aí para que eu possa simplificar, então é o fim, certo? Acabou. E é assim que nós vamos fazer todas as outras questões. Bom, essa foi a nossa aulinha de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu sei que a atividade não é muito fácil, tá? Mas qualquer dúvida, pode entrar em contato. Um bom dia, em bons estudos e até a próxima, certo?